o líder do governo, será o líder da corrupção, Ricardo Barros, que assumiu há pouco tempo aí a liderança do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, ele que é do PP, foi alvo hoje de busca e apreensão do GAECO no Paraná. Ele e um amigo dele lá em São Paulo. Essa operação de hoje é resultado das investigações sobre a delação de delatores, né, de ex-executivos da Galvão Engenharia, uma delação que eu trouxe com exclusividade para vocês em junho, afirmando, né, eles afirmam, esses delatores, que pagaram 5 milhões de reais para que o Ricardo Barros fizesse a intermediação, né, de negócios junto à Copel, que é a estatal de energia lá do Paraná. Tá? Então, aqui registramos, né, o escritório dele sendo alvo, assim como também o do seu colega lá em São Paulo. E aí os detalhes, né? GAECO investiga então a propina de 5 milhões de reais. Como a gente publicou, de acordo com os termos de colaboração, os valores foram negociados e pagos entre 2011 e 2014. Barros teria recebido R$1.055.000 em espécie e outros R$3.053.000 em doações eleitorais via Diretório Nacional do PP, do qual ele é tesoureiro. É bom que se diga, o Ricardo Barros, hoje líder do governo, ele é o tesoureiro nacional do PP, tá? Então, quando você fala que tem propina, né, não quer dizer que seja só dinheiro para ele, não. Aqui, boa parte ele recebeu via diretório como doação eleitoral. Próxima lá. Aqui a matéria que eu publiquei, exclusiva, né, em agosto, justamente com os detalhes, todos os detalhes, né? Um dos delatores, inclusive, olha, é o Dario de Queiroz Galvão Filho, então presidente da Galvão Participações, controladora do grupo, tá? Ele narrou que em 2011 a Galvão decidiu vender seus ativos na área de energia e queria ter acesso à diretoria da Copel, que poderia ser um potencial comprador. Próximo aí. E aí eles dizem, ó, com a ajuda de Ricardo Barros, a Galvão conseguiu viabilizar, em 30 de novembro de 2011, a venda de 49,9% de sua participação na São Bento Energia, holding proprietária de 4 parques eólicos em construção. Barros funcionou como interlocutor do governo na transação e auxiliou a destravar o processo de negociação da venda à Copel. Ele mostrava ter influência e ascendência sobre os agentes públicos da estatal. Ainda segundo o delator, o parlamentar solicitou e recebeu um pagamento de vantagem indevida. O relato foi corroborado por outro diretor da companhia que participou das negociações. Restou acertado que ele faria jus ao recebimento de R$1 milhão e 1,5% dos valores que a Copel viesse a aportar dentro da SPE São Bento. Né? Tal acerto ocorreu em Curitiba em reunião realizada na sede do partido, do próprio Progressistas, né? Entre abril e novembro de 2011, possivelmente em 14 de junho. E aqui, todos os detalhes, né? Vocês que me acompanham já viram esses dados. No total foram pagos em espécie o valor de R$1.550.000. E aí depois, em 2013, ele foi novamente procurado para viabilizar a venda dos ativos remanescentes. Né? Primeiro foram os 49,9%, depois resolveram vender o resto. E aí, desta feita, segundo o delator, o Barros solicitou o pagamento de R$1.200.000 para si, acrescido de 2,5% do valor da transação em benefício do governo. O ajuste foi ratificado numa outra reunião em Maringá, em uma sala na prefeitura da cidade. Quer dizer, o sujeito tem até sala na prefeitura. Por indicação de Barros, dizem, a quitação da fatura se deu em doações eleitorais ao diretório da qual ele é tesoureiro nacional. O próprio parlamentar assina um dos recibos eleitorais. Procurado na ocasião, ele disse desconhecer os termos da delação. Então está aqui, ó, inclusive o recibo eleitoral, né, com o valor, parte do valor que foi repassado ao PP e com a assinatura do Ricardo Barros. Eu entrei em contato com o deputado, né, soltamos até uma nota dele mais cedo, dizendo que ele está tranquilo. Abri aqui o gabinete para que ele se manifestasse, mas ele ainda não quer dar entrevista. Disse que precisa se inteirar, né, dessas investigações para poder então se manifestar. Quando ele quiser, pode vir aqui e a gente faz uma entrevista ao vivo. Viu, deputado? Fique à vontade. Bom, e aí com essa operação, o Barros é o segundo líder do governo Bolsonaro alvo, né, de operação, tá certo? Como noticiamos, né, ele foi o alvo aí, Barros foi ministro do Temer, líder do governo na Câmara, e agora em setembro do ano passado, lembrando que o Fernando Bezerra Coelho, do MDB, líder do governo no Senado,
foi alvo também da Operação Desintegração, que investiga irregularidades em obras do Nordeste, como a transposição do Rio São Francisco, lá no período em que o Bezerra foi ministro da Integração Nacional da Dilma Rousseff, tá? Sim, Bolsonaro tem um líder que foi ministro em governo petista. Os líderes do governo representam o Planalto no parlamento. Está bem representado, então, o Bolsonaro, né? Aí a gente levantou aqui, ó, o amigo do Ricardo Barros. E aí tem uma coisa interessante. Volta para mim aqui. Deixa aberta a tela, ô Freitas, por favor. Vamos lá. Além do Ricardo Barros, também foi alvo da busca e apreensão um novo personagem, chamado Delmo Vilhena, diretor executivo da Comanche Biocombustíveis, empresa enrolada em acusações de desvios de até 45 milhões dos fundos de pensão. Isso aqui já é uma apuração nossa. Inclusive, não sei, você tem o print dessa matéria depois? Se não tiver, não tem problema não. A gente publicou... Não, isso aqui é o e-mail. Então deixa. Vamos voltar aqui. Tem duas questões aqui envolvendo, né? O Delmo Vilhena, diretor executivo desta Comanche, tá? A Comanche, tem muita coisa ainda para a gente falar da Comanche, nem tudo eu vou falar hoje, mas nós já antecipamos mostrando que eles criaram um fundo de investimento que captou recursos nos fundos de pensão, né? Justamente aí junto a esses fundos previdenciários de servidores, né? De estatais e tal. Então, há uma investigação em curso mostrando que houve um desvio, eles captaram mais de 45 milhões, né? Esse fundo da Comanche captou mais de 45 milhões de reais. A justificativa deles era usar esse dinheiro para colocar em funcionamento duas usinas, né? Duas usinas de etanol que eles têm. Só que o dinheiro não foi para as usinas, né? Surpresa, o dinheiro não foi para as usinas, o dinheiro foi desviado, 45 milhões de reais, né, que saíram do bolso dos participantes dos fundos de pensão, inclusive aposentados, foi desviado por essa turma aí. Então isso já é uma coisa para ficar atento. É esse o sujeito que foi alvo dessa investigação e que tem relação com o Ricardo Barros. Tem muita coisa para ser investigada ainda. E além disso, eu encontrei citação deste Delmo Vilhena, né, em trocas de mensagens, marcando inclusive reunião em Miami, dos principais lobistas do MDB na Petrobras, o Jorge Luiz e o João Henriques. Tá? Localizamos então nesta troca de e-mails, uma troca de e-mails feita entre o general angolano João Batista de Matos, ex-chefe do Estado-Maior de Angola, e os lobistas Jorge Luiz e João Augusto Henriques, presos pela Lava Jato por operarem para o MDB no Petrolão. Inclusive viraram delatores e ferraram o Eduardo Cunha, tá? Além de outros caciques MDBistas. Bom, num dos e-mails, o general confirma a reunião com ambos em Miami para tratar de projetos de usinas de etanol. Também são citados o Delmo Vilhena, o amigo aí do Ricardo Barros, seu sócio Ricardo Cume e Jorge Oliveira Rodrigues, ex-gerente de marketing e comercialização da Petrobras. Segundo o relatório pericial da PF, anexado aos autos da 19ª fase da Lava Jato, o lobista João Henriques foi quem iniciou as tratativas com o general angolano, enviando a ele propostas de investimento. Próximo aí. Uma dessas propostas se referia justamente a uma usina no estado de São Paulo, que segundo ele seria uma verdadeira joia. Olha, abre aspas, foi tomada pela justiça e nós tivemos acesso ao processo. E nos dispusemos, através de pessoas notadamente competentes do setor sucro-alcooleiro, né, e do apoio da Petrobras, Diretoria de Abastecimento, leia-se Paulo Roberto Costa, do PP, tá? Vamos lá, que nos garantiu um off-take aqui de 100 mil metros cúbicos anual, que viabiliza a operação desta usina, que aos olhos dos técnicos é uma verdadeira joia. No mesmo e-mail, Henriques menciona, então, contatos com o fundo Petros, da Petrobras, para colocá-las em funcionamento e que esse investimento seria uma das pautas da reunião em Miami. João Batista de Matos também aparece na delação de Fernando Baiano, esse general angolano. Ele declarou que esse general presidia o chamado Instituto de Estudos Angolanos, que contratou uma palestra do Lula em 2011, com a intermediação de José Carlos Bulay. Então, vocês veem aí, estão todos em boa companhia. Aí a cópia do e-mail para que não reste dúvida. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau.
Tá aqui o documento, infelizmente, a Lava Jato não avançou, é tanta coisa, né? Ficou para trás isso aí, mas agora pode avançar, né, visto que tem então esses indícios aí de crime envolvendo esse Delmo Vilhena, personagem novo que surge então para a nossa atenção. Certinho? Aí a matéria. Bom, já comentei, tá? Referência aqui aos fundos de previdência, o REFER, o Síbrios, né? O REFER é do serviço dos servidores da antiga Rede Ferroviária Federal e os Síbrios de servidores da Conab, tá? Então tem aí também Petros, tem uma prefeitura no Rio que também botou dinheiro nisso. E o Vilhena disse o seguinte: não, eu sou amigo do Ricardo Barros há 30 anos, tá? E também está investigado em participação em fraudes aqui na compra de usinas eólicas. Bom, fizemos a repercussão deste caso aí, né? O antagonista enviou para 8 deputados bolsonaristas a informação da operação e ninguém se manifestou. Por que será, tá? Todo mundo em silêncio aí. O Barros disse que está tranquilo, né? Reafirma aí a sua conduta ilibada e informa que solicitou acesso aos autos do processo, tá certo. Lembrando que ele é o relator da lei de abuso de autoridade e repudia o que chama de ativismo político do judiciário. Vejam, uma operação, uma investigação feita, inclusive bastante discreta, não teve coletiva de imprensa, não teve release, não teve nada, né? Nós soubemos, por causa, obviamente, da movimentação dos próprios agentes, noticiamos, o resto da imprensa também, mas assim, não houve divulgação. O delegado até deu ali uma entrevista, comentou rapidamente com a imprensa local alguns detalhes ali mais superficiais dessa investigação, mas tudo discreto, né? Então cadê o ativismo? O ativismo agora é o quê? Investigar o ilícito? Bom, cada um com a sua opinião, cada um defende o seu lado, mas o fato é que é uma nova frente de investigação e que precisa ser aprofundada. Uma brincadeira aqui, né? Muito feliz, Bolsonaro? É porque é o seguinte, quando o Ricardo Barros foi oficializado na função de líder do governo da Câmara há um mês, gravou um vídeo ao lado do Bolsonaro, dizendo: eu estou muito grato, muito feliz com a chegada dele para mudar o Brasil. Isso, palavras do Bolsonaro, tá? Os dois juntinhos aí. Deus ajuda quem cedo madruga. E ele está dizendo aqui que tinha uma reunião às 7h30. A polícia madruga mais, viu?